Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O parlamento canadense aprovou o novo orçamento do primeiro-ministro Mark Carney. Com isso, o país se livrou de eleições antecipadas. O governo do Canadá sobreviveu a um voto de confiança depois que o parlamento aprovou por uma margem apertada o orçamento que o primeiro-ministro Mark Carney considera essencial para fortalecer a economia do país, ameaçada pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. O governo liberal, que não conta com a maioria, corria o risco de ruir, mas um pequeno grupo de parlamentares opositores quis evitar uma eleição antecipada e permitiu que o projeto fosse aprovado. Carney havia descrito o orçamento como uma oportunidade geracional para investir no futuro econômico do Canadá e afirmou que ele reduziria a dependência do comércio com os Estados Unidos, além de fortalecer a autossuficiência. Carney foi eleito em abril para enfrentar as tarifas protecionistas dos Estados Unidos, mas seu partido não conseguiu a maioria no parlamento. O orçamento deve dobrar o déficit fiscal em relação ao ano passado, mas Carney afirma que isso é necessário para compensar o dano causado pelas políticas comerciais americanas. De acordo com o primeiro-ministro, investimentos no exército e na infraestrutura canadenses vão ajudar a aumentar a soberania econômica. E mudando de assunto, o Louvre anunciou o fechamento de uma de suas galerias ao público por precaução, após uma auditoria revelar a especial fragilidade de algumas vigas de uma das alas do edifício. A Galeria Campana, no primeiro andar, e que abriga 9 salas dedicadas à cerâmica grega antiga, ficará interditada enquanto são realizadas as inspeções em algumas vigas. O comunicado explicou que estas vigas sustentam os pesos do segundo andar da ala sul do quadrilátero Sully, que contorna o pátio conhecido como Cour Carrée. Um relatório apresentado em 14 de novembro alertou sobre o estado do piso do segundo andar neste espaço, onde se encontram escritórios do pessoal do museu. Com base no estudo, a direção do museu decidiu bloquear o acesso a esses escritórios. Por isso, 65 funcionários terão que deixar o espaço durante os próximos 3 dias. O Louvre, o museu mais visitado do mundo, está no olho do furacão desde o espetacular roubo de joias imperiais em 19 de outubro. Naquele dia, 4 indivíduos estacionaram um veículo com um guindaste sob uma das varandas do complexo, 2 deles subiram e, com a ajuda de uma serra radial, entraram na Galeria Apollo através de uma janela. Em poucos minutos, os ladrões roubaram 8 joias de um valor estimado em mais de 100 milhões de dólares. Por enquanto, 3 pessoas, todas suspeitas de terem participado diretamente do crime, foram formalmente acusadas e presas. As joias continuam desaparecidas. 2 composições musicais foram reveladas na Alemanha como obras de Johann Sebastian Bach, 3 décadas após sua descoberta e tocadas pela primeira vez em mais de 3 séculos. Um momento especial para a música erudita. 2 composições para órgão foram identificadas na Alemanha como obras de Johann Sebastian Bach. 3 décadas após sua descoberta, elas foram tocadas pela primeira vez em mais de 3 séculos nesta segunda-feira em Leipzig. Das erste Stück, also es handelt sich um 2 Chaconnen, also um 2 Werke mit einer... Estas são 2 chaconas, ou seja, 2 obras com uma linha de baixo ostinato que se repete constantemente, e sobre ela, a mão direita toca variações. Essas chaconas eram muito populares entre os organistas do círculo de Bach. O próprio Bach escreveu uma obra importante, a Passacaglia em Dó menor, que é construída seguindo esse princípio. E agora, eu diria, examinei centenas de chaconas daquela época e somente Bach pegava o tema da chacona, esse tema do baixo, e o transpõe para um som mais agudo. Kommt es einmal vor, dass das Chaconnen-Thema, dieses Bassthema nimmt. Peter Voone explicou que a chacona em Ré menor, com o número BWV 1178, e a chacona em Sol menor, com o número BWV 1179, puderam finalmente ser atribuídas ao compositor após mais de 30 anos de pesquisa. O próprio musicólogo descobriu os manuscritos de época na Biblioteca Real da Bélgica, em Bruxelas, em 1992.
Me concentrei quase exclusivamente nessas peças. Editei-as, verifiquei cada nota novamente e assim por diante. E agora, eu diria, estou 99,9% confiante nelas. As duas obras foram interpretadas pela primeira vez em público pelo organista holandês Ton Koopman, presidente do Arquivo Bar, na igreja de Santo Tomás de Leipzig. O Ministério da Cultura alemão classificou o evento como uma sensação internacional e um grande momento para o mundo da música. E o mundialmente famoso Jardim Botânico, em Londres, brilha com sua instalação anual de luzes de Natal, que este ano está na 13ª edição. Uma festa de beleza singular que já se tornou tradição na capital britânica. É uma parte importante do que fazemos. Contribui muito para a nossa segurança financeira. Atrai mais de 300 mil pessoas. Os ingressos se esgotam quase todos os anos em que o evento acontece. Acho que assim que as pessoas virem o que fizemos, os últimos ingressos serão comprados rapidamente. Vai ser muito popular. Em tempos de COP30, o Jardim Botânico londrino reconstituiu em lanternas lírios da Amazônia. Um show de luzes que parece abraçar o corpo e estimular os sentidos dos visitantes. Trabalhamos o ano todo no evento, nos esforçando ao máximo para garantir que Kew, que foi um dos pioneiros, continue sendo um dos mais fortes e que as pessoas queiram voltar ano após ano. Procuramos um diferencial para que tudo seja realmente relevante e exclusivo. E se você veio no ano passado, pode ver uma ou duas coisas familiares, o que chamamos de velhos favoritos, mas a maior parte da exposição é completamente nova e muito exclusiva de Kew. Mas nem só de iluminação artificial vive os jardins de Kew na época do Natal. O fogo faz a natureza brilhar com toda a sua força. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!